Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes de podermos estar aqui esta noite e, dando continuidade ao culto, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo de número 12. Eu farei a leitura dos versos 27 até o verso de número 47. Os irmãos podem acompanhar na sua própria Bíblia, ainda que em silêncio. Neemias capítulo 12, do verso 27 ao verso de número 47. Eu farei a leitura, os irmãos acompanharão na sua própria Bíblia, ainda que em silêncio. A palavra de Deus, ela nos diz assim: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuravam os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto na campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba, de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Após ele ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e os seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá, Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, Esdras o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se elevava o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas no lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu, após ele, metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo, e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe e da torre de Ananel, pela torre do Sem até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei
para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e os porteiros, segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, haviam chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos muito gratos, porque no dia que o Senhor separou para a Tua igreja estar unida em louvor ao Senhor, se alegrando na Sua presença, Pai, o Senhor nos traz aqui, e depois de nós cantarmos, depois de nós orarmos, de nós lermos a Sagrada Escritura, o Senhor, Pai, nos brinda com a exposição da Sua palavra, e nós rogamos, Pai, que ela seja fiel para o bem do Teu povo e para a glória do Teu santo nome. É o que nós clamamos, não nos nossos méritos, mas nos méritos do Teu Filho, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, hoje é um dia, como o reverendo Milton destacou quando ele nos fez o convite para estarmos aqui presentes, um dia de festa, um dia de comemoração, porque simplesmente nós estamos na casa de Deus e é o dia que Deus separou para isso. Então nós nos alegramos aqui na presença do nosso Deus e nós fazemos isso com toda a reverência necessária. Mas é um mês onde a graça de Deus, ela nos é lembrada de uma forma mais forte. Por quê? Porque nós lembramos do cuidado que Deus tem tido com os irmãos. São 25 anos que estão sendo comemorados aqui pelos irmãos de trabalho, de dedicação, 25 anos que devem ser sim muito comemorados e com muita alegria, porque, meus irmãos, são 25 anos de Deus fazendo perseverar o seu trabalho aqui neste local, e isso é motivo de grande alegria, isso é bênção de Deus para o povo aqui reunido. E nas igrejas nós temos o costume de comemorar essa data, e é um bom costume que nós assim mantemos. Mas quando nós olhamos para o texto que nós separamos para estudar esta noite, nós também vemos um texto de muita alegria, um texto de muita comemoração. Mas veja bem, não é assim todo o livro de Neemias. Creio que não preciso contar toda a história do livro de Neemias, porque os irmãos aqui a conhecem, mas os irmãos lembram. Se nós pararmos para olhar para o livro de Neemias, desde o início do seu, da história que nos é narrada, nós vemos apenas alegria e comemoração e júbilo e festa no livro de Neemias? De forma nenhuma. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, nós vemos muitas lutas, nós vemos muitas dificuldades, nós vemos problemas, porque o livro de Neemias, ele é cheio de afrontas ao povo de Deus, pelos inimigos ali da cidade de Samaria. O livro de Neemias, ele é cheio de engano, ou seja, de tentativas de traição, para que a obra a qual Deus chamou o profeta Neemias não se efetuasse, não acontecesse, não fosse levada a cabo. O livro de Neemias nos narra lutas, nos narra lágrimas, nos narra dores, nos narra problemas, nos narra dificuldades. E, meus irmãos, há um claro paralelo com a nossa vida cristã hoje, com o trabalho que hoje nós executamos para a glória de Deus, aquilo que Deus nos chamou a fazer. É certo, meus irmãos, que no meio da nossa vida cristã, é certo que no meio da nossa lida diária, há muitos problemas, há muitas lutas, há muitas aflições.
não teria então dito, Cristo Jesus dito: no mundo tereis aflições. Não teria o apóstolo Pedro dito: embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E não teria dito também o apóstolo Paulo, se não fosse assim: ora, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meus irmãos, a vida cristã é repleta de lutas, é repleta de desafios, é repleto de problemas, e eu tenho certeza que os irmãos, principalmente aqueles mais experientes, mais velhos, que começaram este trabalho, que estão há mais tempo aqui nessa igreja, olharão para trás e para a história e se lembrarão das várias lutas que tiveram para que esse trabalho continuasse. Mas, meus queridos, apesar de nós olharmos para a vida cristã e reconhecermos tantas lutas, tantos problemas, tantas aflições, há muitos momentos de alegria, há muitos momentos de vitória, há momentos de festa, há muitos momentos de louvor, onde nós agradecemos ao nosso Deus pela provisão, pela bênção que Ele nos tem dado. E nós veremos hoje um desses momentos. Nós olharemos hoje, no texto que nós lemos, provavelmente para o ápice do livro de Neemias, para o momento onde nós chegamos no clímax de toda a história. Se estivesse passando diante de nós um filme, seria aquele momento final onde há uma festa depois de ter vencido todas as batalhas e as lutas que haviam, e o filme termina de uma forma muito positiva, apesar que nós olharemos depois para o capítulo 13 e veremos algumas necessidades de voltarmos às mesmas práticas. Mas o fato, meus irmãos, é que o capítulo de número 12, ele não está preocupado em falar das lutas. Neemias não está preocupado em nos narrar as aflições, e sim agradecer, e sim louvar a Deus, e sim fazer aquilo que é uma grande festa de dedicação, uma grande festa de consagração do trabalho a Deus. Tudo aquilo que havia acontecido nesse período é agora celebrado diante de Deus. E esse texto que nós veremos, esta grande festa de dedicação, ao nós observarmos, nós responderemos a seguinte pergunta esta noite: quais são as marcas da verdadeira dedicação a Deus? Quais são as marcas da verdadeira dedicação a Deus? E veja só, é lógico que se nós olharmos para outros textos da Escritura que falam sobre consagração, que falam sobre dedicação, aqui eu estou trabalhando como sinônimos, haverão outras marcas, haverão outras ênfases a serem dadas. Só que este texto, de forma muito clara, vai nos mostrar três pontos importantes, vai nos mostrar três momentos, três atitudes importantes neste processo de dedicação a Deus, e nós olharemos cada um deles. E a primeira marca que nós veremos esta noite, desta verdadeira dedicação a Deus, é a pureza. E nós veremos isso do verso de número 27 até o verso de número 30. Quando nós começamos a olhar para o texto, e eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta, aí no verso número 27 nós sacaremos alguns textos em alguns momentos. Quando nós começamos a olhar para este texto, nós vemos que o povo, ele está se reunindo para uma grande festa, para uma grande comemoração. E veja só, aqui nós não temos narrado um culto a Deus. A bem da verdade, o texto que nós acabamos de ler não tem nenhum paralelo na Escritura de algo parecido com o que nós temos narrado aqui. A bem da verdade, se nós olharmos para a história, este texto, este momento, ele vai ser a base para aquilo que vai acontecer 250 anos depois, quando Judas Macabeus vai acabar com a invasão sírio-fenícia ou
quando Judas Macabeus vai acabar com a Greco-Síria, meus irmãos me perdoem, em Jerusalém, e durante essa invasão, muitas coisas torpes foram feitas ali no templo, muitos desrespeitos à lei haviam sido feitos, e quando termina esta invasão, quando Judas Macabeus, ele consegue ali mover um exército para terminar com aquilo, eles têm uma grande festa de dedicação, que é exatamente essa palavra que o povo judeu usa para comemorar até hoje, a Hanukkah, onde eles têm vários dias de festas, acendem as velas, acendem as luzes e fazem uma grande dedicação daquele momento a Deus, uma grande festa que é feita. Então esse é o único paralelo que nós temos na história, e o que Neemias está fazendo aqui é uma Hanukkah, é uma dedicação a Deus, ainda que não tenha um paralelo tão direto com aquilo que nós vemos hoje, mas há muitos ensinos importantes que nós devemos trazer para os nossos dias, porque, meus irmãos, quando Neemias ele começa esta grande festa, quando Neemias chama as pessoas para poder comemorar, ele tem uma atitude inicial. A preocupação de Neemias não é simplesmente com a organização. É lógico que ele vai trazer os sacerdotes, ele vai trazer os levitas que estavam espalhados pelas vilas em volta de Jerusalém, mas o que ele começa a fazer aqui é um processo de purificação. Neemias, ele não estava preocupado em fazer uma organização quando ele chamava os sacerdotes e os levitas. O principal ponto, antes de começar esta grande comemoração, era fazer uma purificação diante de Deus. Quando nós olhamos para o verso de número 30, observe ouça a leitura atentamente. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então o que aconteceu aqui neste momento? Os sacerdotes, eles se purificaram, como eles faziam antes dos momentos de festa. Eles purificaram os levitas, e com a ajuda dos levitas, eles purificaram o povo, eles purificaram os muros e as portas que haviam sido levantadas, para poder, assim, começar aquele grande momento de festa. Mas, percebam uma coisa que é importante. A forma como era feita essa purificação, muitas vezes era feita com aspersão. Veja, o texto não vai deixar isso claro para nós, são mais os contextos históricos que vão nos mostrar isso. Aspersão ou com óleos aromáticos, ou com sangue. Alguns comentaristas e historiadores chegam inclusive a dizer que eles lavaram os muros e as portas com isopo. Mas veja só, nós não temos muitos paralelos para entender tudo o que aconteceu aqui, porque nós vimos, essa festa não tem uma base em outros grandes acontecimentos da história do povo. Mas há um ponto principal que nós precisamos perceber, que está na base desta grande comemoração. O ponto principal é que eles teriam ali uma cerimônia, mas pureza cerimonial e pureza moral precisavam andar juntas. Não havia sentido em fazer toda a purificação ou a festa se o coração não estivesse purificado, se o povo não estivesse entendendo que eles deveriam novamente se voltar para Deus. E nós vamos ver isso em vários elementos durante esse sermão. Mas o fato é, meus irmãos, que diferentemente do que muitas pessoas dizem, o Antigo Testamento, ele estava sim preocupado, como nós percebemos em toda a lógica bíblica, em mostrar que a purificação, ela deveria começar no coração. Salmo 51, no verso de número 17, a palavra de Deus nos diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Meus irmãos, aqui há uma grande verdade para nós. Não adianta nós
tentarmos fazer rituais a Deus, não adianta nós tentarmos vir cultuar a Deus domingo após domingo, se o nosso coração não estiver purificado, se nós não nos preocuparmos com a purificação em nós. É certo que nós falamos aqui principalmente a irmãos que nós cremos que são salvos, lavados, e nós sabemos que nós somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, que deu a sua vida no nosso lugar para nos purificar de todos os nossos pecados. Nós sabemos que sem a obra maravilhosa do nosso Redentor e Salvador Cristo Jesus, não há possibilidade de remissão de pecados. Mas nós bem sabemos, meus irmãos, que aqueles que são purificados por Deus lutam para viver uma vida pura, para buscar viver de acordo com aquilo que Deus requer de nós, meus irmãos, porque o ímpio não tem problema com a impureza, o ímpio não tem problema com o erro, o cristão tem. Então nós somos chamados como povo de Deus a buscar uma vida de purificação. E veja, isso é difícil para nós nos nossos dias. Isso é, na verdade, um desafio especial nos nossos dias. Por quê? Porque, meus queridos, é difícil nós buscarmos a pureza em um século que chama o mal de bom ou mal de bem. É difícil nós buscarmos a pureza em um século que estimula a ira. É difícil nós buscarmos a pureza em um mundo que estimula uma sexualidade torpe na internet, na televisão, nos outdoors, nos filmes, em qualquer lugar, meus irmãos. É difícil nós lutarmos onde o amor é banalizado, onde a irreverência se tornou um elogio, onde a difamação ela é acessível e constante. Meus irmãos, o nosso século, ele potencializa a dificuldade da nossa luta por pureza, por sermos puros. Mas, meus queridos, se nós nos mantivermos puros pela graça de Deus, a nossa pureza será ainda mais contracultural. Ser puro, meus irmãos, é uma atitude contracultural nos nossos dias. É certo que em toda a história da humanidade foi, mas em um século onde isso é louvado, é especialmente contracultural. E a pergunta que nós precisamos nos fazer quando nós chegamos a isto é pensar: como nós nos purificamos? Será que nós precisamos de isopo? Será que nós precisamos de sangue de animais? Será que nós precisamos de óleos aromatizados sendo aspergidos sobre nós? Muitas igrejas dirão que sim. A bem da verdade, me falta apenas ver igrejas que voltam às sombras ao ponto de sacrificarem animais. Eu ainda não conheço igrejas que fazem isso, mas igrejas que têm voltado a todo tipo de sombras, procurando purificação, estão cheias nos nossos dias. Há todos os tipos de loucuras e exemplos que nós vemos. Mas, meus irmãos, nada disso é necessário para a nossa purificação. Nós não podemos procurar as sombras no lugar de Cristo Jesus. Se nós queremos ser purificados, só há um caminho: nós precisamos nos aproximar de Cristo. Se nós queremos lutar pela pureza, só há um caminho, o caminho de Cristo Jesus, e Cristo nos deu os meios de graça para isso. O Cristo nos deu a sua palavra, Cristo nos deu a oração, Cristo nos deu a igreja dele, que nos ajuda, onde nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, onde nós buscamos ser ajudados, ser disciplinados, ser orientados, para que possamos viver uma vida de pureza. Nós nos aproximamos de Cristo pelos meios que Ele nos deu, e não voltando para as sombras, e não voltando para as práticas do passado, e não voltando para as práticas que já caducaram. A primeira grande marca que nós vemos na verdadeira consagração, na verdadeira dedicação a Deus, é a pureza. A segunda grande marca que nós vamos ver nessa grande festa de dedicação a Deus aqui é o louvor. Olhe comigo do verso 31 agora até o verso 43.
O verso 31, acompanha a leitura. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. E nós veremos o outro daqui a pouco. Mas, meus irmãos, os louvores são os instrumentos que são usados para mostrar a alegria do povo de Deus aqui neste momento. Nós vamos ver que esta festa, que esta dedicação, ela vai ser marcada por um grande louvor a Deus. E é certo que a Bíblia toda, ela nos manda louvar a Deus. Lá no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Mas, meus irmãos, este momento aqui de louvor era um momento um momento muito especial para aquele povo. E se nós formos procurar olhar a grande probabilidade, os salmos como nós conhecemos hoje, muito provavelmente eles foram compilados nesta época de Esdras e Neemias. Muito provavelmente o povo ele começava a voltar a ter acesso, como nós vimos, os cantores eles vão voltar, os levitas vão voltar, mas o povo de Deus começava a ressuscitar a sua vida religiosa, e quando eles olhavam para aquilo que Deus estava fazendo, a única possibilidade que eles tinham diante de Deus era louvar, era engrandecer ao nome de Deus. Como nós podemos imagine que aqui voltam um pouco aquelas procissões, onde o povo de Deus se voltava para as festas, se voltava para Jerusalém, e subiam cantando: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Imagine como era significativo para este povo cantar: reine paz dentro dos seus muros e prosperidade dentro dos seus palácios, quando eles sabiam que eles haviam trabalhado para reconstruir o muro. Deus os havia levantado para isso. Eu gosto de imaginar, e veja só, meus irmãos, eu não estou dizendo que isso aconteceu de fato, mas há muito sentido em nós compararmos este texto, esta grande festa, com o Salmo, por exemplo, de número 147. Abra sua Bíblia no Salmo 147. O Salmo 147, ele está em um grupo de salmos que são chamados ou conhecidos, divididos como os salmos de aleluia. São salmos que estão preocupados simplesmente em louvar a Deus. E agora imagine que um salmo como este pudesse ser cantado numa grande festa de dedicação dos muros, onde eles podiam, no salmo de número 27, falar o seguinte, como no verso número 31, louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem um cântico de louvor. O Senhor edifica a Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Olhe para o verso número 6 e lembre-se que estes homens tiveram que lidar com seus inimigos, e aqui eles poderiam cantar: o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Olhe para os versos 12 e 13, lembrem-se que este povo estava reconstruindo, estava dedicando aqueles muros, aquele trabalho a Deus. Olha que o verso 12 e 13 os lembra: louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Esdras tinha acabado de ler a lei para aquele povo. Olha o verso 19: mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Meus irmãos, eu só estou fazendo essa comparação deste momento com a leitura deste salmo, porque o que acontecia aqui é exatamente isso: um louvor a Deus por aquilo que ele havia feito no meio do seu povo. É isso que nós vemos destacado no Salmo de Aleluia, é isso que nós vemos destacado no Salmo 147 e em muitos outros. E meus irmãos, nós também
não temos muito a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito no nosso meio? Esta igreja não tem muito a agradecer a Deus ao completar 25 anos por aquilo que Deus fez durante esses 25 anos percorridos? Será que estes salmos de aleluia, será que esses salmos de glorificação, de louvor a Deus, não cabem muito bem também num momento como esse? Veja, nós não estamos simplesmente comparando a reconstrução dos muros, que era uma festa, que era uma dedicação, com os 25 anos dessa igreja, mas há pontos semelhantes. Há momentos que nós paramos e agradecemos a Deus e louvamos a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito por nós. E eu gostaria que você se imaginasse como um judeu naquela época. Eu gostaria que você fizesse o exercício comigo de se imaginar no meio daquela procissão. Imagine, Neemias, ele vai juntar dois grandes grupos e vai separar esses grupos, e esses grupos vão passando por cima do muro, boa parte das pessoas, e é muito provável que outras pessoas que seguiam também por trás, ou por debaixo, ou pelos lados do muro, porque não havia espaço suficiente para que toda a população de Jerusalém caminhasse pelos muros. E ele divide os líderes, e ele divide os levitas, ele divide as pessoas, e se imagine no meio daquela grande procissão. Se imagine como alguém que trabalhou nessa procissão, que trabalhou na reconstrução daquele muro, como alguém que está dando a volta, está andando naquele muro e pode olhar para as portas que antes estavam caídas, estavam derrubadas, estavam queimadas pelo fogo, e agora elas estão postas em pé, bonitas, novas. Imagine-se como alguém que trabalhou em uma parte daqueles muros e agora está andando por cima daqueles muros e está louvando a Deus com grande alegria, porque Deus havia dado aquela graça, aquela bênção para o seu povo. Imagine que no coração dessa pessoa há uma grande felicidade de poder olhar para uma parte e falar: eu participei disso, eu fui também usado por Deus para que isso acontecesse. Imagine a alegria daquele povo. Agora, meus irmãos, este não era o ponto principal. Este não era o momento principal. O momento de andar por cima dos muros e dar a volta na cidade de Jerusalém era um momento muito rico, muito festivo, mas o momento principal está registrado para nós quando nós olhamos para o verso de número 40. Olha o verso número 40. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Meus irmãos, nós corremos o risco de olhar para esta grande procissão, olhar para as pessoas, olhar para os líderes e falar: foi por causa deles. Nós corremos o risco de olhar para a atuação do homem e falar: olha como eles fizeram bem, olha como eles foram fiéis. Mas, meus irmãos, esse não é o principal aqui. Não é isso que está sendo destacado. O louvor que nós destacamos aqui não é ao homem, o louvor é a Deus. O comentarista James Boyce, ele diz que o muro não é um monumento à força de Judá, mas um presente de Deus para a proteção do seu povo e para a perpetuação do seu nome. Meus irmãos, aquele muro era uma grande obra de louvor ao nome de Deus. Era uma grande obra de louvor ao nome daquele que havia, de fato, feito com que aquela obra fosse possível. Tanto é que quando nós olhamos para o capítulo 6 e essa obra se encerra, falam que os povos que estavam à volta temeram a Deus por aquilo que ele havia feito, pela obra de Deus ali. Meus irmãos, este é um momento de louvor a Deus, este é um momento de dedicação a Deus. E, meus irmãos, Deus é tão central neste momento, Deus é tão primordial no que está acontecendo, que se você olhar para o verso de número 43, ele vai mostrar para a gente que nem a alegria era do próprio homem. Quem havia colocado a alegria no coração deles? Olha o verso 43, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria.
Deus não deu só o muro para aquelas pessoas, Deus deu a própria alegria. Nem a alegria era deles, tudo era de Deus. E, meus irmãos, o nosso louvor, a nossa alegria, ela precisa estar conectada com este sentimento de dependência que nós temos de Deus. Se nós não entendemos que nós dependemos de Deus, se nós não entendemos o que Deus fez por nós, se nós não entendemos a atuação misericordiosa de Deus nas nossas vidas, nós não louvamos como devemos louvar. Não é à toa, meus irmãos, que no meio deste dito cenário evangélico estão brotando vários e vários ditos louvores que são antropocêntricos, que colocam um homem como referência do louvor, que louvam aquilo que o homem pode fazer, que obrigam a Deus a fazer isto ou a fazer aquilo. Meus irmãos, isso é um assinte, isso é um problema, isso é uma loucura. Um louvor que não é centrado em Deus nem pode ser dito ou chamado de louvor, porque todo louvor, meus irmãos, deve ser direcionado a Deus. E se nós não dependemos de Deus, nós não louvamos como convém. E veja, louvar não é só o ato de cantar, como os irmãos bem sabem. O louvor invade todas as áreas da nossa vida. O louvor se desdobra em tudo aquilo que nós fazemos. O louvor está na nossa leitura bíblica, o louvor está na nossa oração, está nos nossos momentos de adoração, está na nossa prática cristã diária. Será que nós temos louvado a Deus como convém a Ele? Veja, será que salmos como esse que nós lemos, o Salmo 47, salmos de aleluia, são constantes na nossa vida? Qual foi a última vez que nós paramos diante de Deus para simplesmente louvá-lo, nos esquecendo de pedir, nos esquecendo daquilo que o nosso coração almeja, louvando a Deus simplesmente porque fica bem a Deus um cântico de louvor? Será que as nossas vidas elas estão comprometidas com o louvor a Deus? Ou será que a nossa prática diária está comprometido com o louvor a nós mesmos, com aquilo que nós podemos fazer, com aquilo que nós podemos realizar? Meus irmãos, nós temos louvado pouco a Deus, menos do que Ele merece ser louvado. Nós de forma clara nunca faríamos isso como deve ser feito, mas nós temos nos esforçado pouco. Nós precisamos louvar mais a Deus, porque nos sobram motivos de louvor a Deus, e ainda que não sobrassem a Deus todo louvor, Ele merece tudo, Ele merece toda a nossa dedicação. Muitas vezes nós queremos ser alegres sem louvar aquele que é o provedor de toda a alegria. Nós nos esquecemos que quem coloca alegria no coração do homem é Deus. Nós precisamos louvar mais o nosso Senhor, porque o louvor é uma marca da verdadeira dedicação a Deus. Mas nós veremos mais uma última marca desta grande dedicação que nós precisamos ter ao nosso Senhor. E esta última marca está dos versos 44 a 47 deste texto, e esta marca é a fidelidade a Deus. Acompanhe a leitura do verso 44. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras do tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Veja, meus irmãos, a alegria que nós vemos agora há pouco com os louvores a Deus, elas não ficaram contidas apenas em um momento. Nós vemos que este povo, neste mesmo dia, eles foram cumprir aquilo que eles haviam prometido a Neemias, lá no capítulo 10, verso 39,
Olha o que a palavra de Deus diz lá, olha o que o povo promete a Neemias lá, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer de oferta do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Meus irmãos, eles haviam prometido, quando a palavra foi lida, que eles voltariam a fazer aquilo que era exigido, mas eles não estavam fazendo. E aqui o momento de festa leva essas pessoas, a alegria que eles estavam tendo por ver aquela grande comemoração, leva estes homens a servir a Deus, a fazer aquilo que Deus requer. Quando nós olhamos para o verso 44, nós vemos um povo que antes vivia de um jeito, e depois de alegrarem-se diante de Deus, entenderam que esta dedicação exigia deles mais do que um momento, exigia deles mais do que uma festa, exigia deles mais do que uma comemoração, exigia deles seguir a lei de Deus, viver como Deus requeria, viver como Deus chamava a viver, aquela grande alegria que Deus havia dado àquele povo, aquela grande comemoração, aquele grande regozijo, agora é transformado em obediência. E meus irmãos, estranhamente, nos nossos dias, nós vemos verdadeiros shows gospel, onde as pessoas estão pulando, falando que estão se alegrando diante de Deus, mas a minha pergunta é se esta alegria deste momento é convertida em obediência a Deus quando elas chegam em suas casas, ou se é apenas um fuzuê, se é apenas uma festa, se é apenas gastar energia. Meus irmãos, é possível que o louvor que Deus coloca nos nossos corações, que a alegria que Deus planta em nós, nos conduza à desobediência? Creio que não. Meus irmãos, se o nosso louvor, se a nossa alegria diante de Deus, ela não está nos conduzindo à obediência às Sagradas Escrituras, não é Deus que nós estamos louvando. E veja só pela forma como nós vemos que as pessoas têm transformado cultos em palanques e festas e pulos, já vem que não há comprometimento ali com aquilo que é a palavra de Deus, mas nem as evidências posteriores nós temos visto, porque o louvor a Deus, a verdadeira dedicação, a verdadeira alegria, nos conduzem à obediência a Deus, e se nós não estamos sendo conduzidos a obedecer mais ao Deus que nós louvamos, não é a Ele que nós estamos prestando louvor, nós precisamos sondar os nossos corações. Meus irmãos, se quando nós louvamos a Deus aqui na igreja, e veja, aqui é um momento de culto, diferente do momento de festa que estava acontecendo ali, mas há louvores aqui, se quando nós louvamos a Deus com cânticos, com hinos, com salmos, e nós não saímos daqui e obedecemos a este Deus que nós louvamos, nós estamos demonstrando que o nosso louvor não foi a Ele aqui dentro, foi a qualquer outra pessoa, foi a nós mesmos, foi a nossa religiosidade, mas a Deus não foi. Porque o louvor a Deus, a alegria de Deus, nos conduz a fazer aquilo que Deus requer, nos conduz a viver da forma que Deus nos chama a viver. E meus irmãos, é isso que nós vemos na vida deste povo, o povo que antes não dizimava como deveria dizimar, que não ofertava como deveria ofertar, o povo que não estava cuidando dos sacerdotes, dos levitas, dos porteiros, dos cantores, agora transforma a sua prática e fala: nós estamos alegres em Deus e nós vamos fazer aquilo que Deus requer. Porque a alegria de Deus nos conduz a esta obediência, a fidelidade à sua palavra, que nós já havíamos visto quando a palavra foi lida. Vejam, meus irmãos, lá no capítulo 10, quando a lei é lida diante do povo, a primeira reação que eles têm não é de alegria, é o quê? De choro, de arrependimento, de saber que eles estavam errados. Mas, meus irmãos, se nós nos arrependemos da forma que Deus exige de nós,
nós estamos capacitados a viver uma vida de alegria dada por Deus, e a alegria está profundamente ligada à obediência. Louvor está profundamente ligado à obediência a Deus. Não é possível louvar a Deus se nós não obedecemos. Não é possível servir ao Deus que nós não estamos nos dedicando. Olha o verso 47 desta passagem. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Meus irmãos, essa estrutura de obediência do povo, essa volta à adoração a Deus como Deus requeria, não acontecia desta maneira no povo desde os dias de Davi, desde os dias de Salomão. Muitas coisas que aconteciam só lá no passado, elas são retomadas agora, porque a obediência deste povo se tornou constante, não se tornou apenas um momento, não foi algo que eles simplesmente comemoraram, mas foi algo que atingiu toda a vida daquelas pessoas, todos os momentos. Deus não requer de nós apenas um dia de comemoração, Deus não requer de nós apenas momentos na sua presença. O nosso louvor, a nossa alegria precisam nos levar a nos dedicar a Deus da maneira como Ele requer. Meus irmãos, esta é a grande prova de que quando Deus estava levantando os muros, Deus não estava simplesmente se preocupando com as questões geopolíticas daquela nação. Quando Deus levava Neemias ali para poder reconstruir aquela cidade, aqueles muros, Deus não estava simplesmente preocupado com a vida cotidiana, com o cuidado ali daquelas pessoas. Deus estava preocupado também com isso, mas Deus estava preocupado em lembrar aquele povo que eles eram povo de Deus, que eles deveriam adorar a Deus como Deus manda, como Deus requer. Aquela grande obra, meus irmãos, é uma obra espiritual de Deus no seu povo, chamando para si novamente, recobrando a memória aquilo que Deus faz, para que o seu povo possa viver à luz daquilo que Ele requer. Meus irmãos, esta é a dedicação que nós vemos do povo de Deus aqui. São sinais, são marcas da verdadeira dedicação. A pureza que Deus nos chama a ter, nos afastando do pecado. O louvor que vem de um coração entregue a Deus, dedicado ao nosso Senhor. E a fidelidade que não é marcada simplesmente por um momento, mas por uma continuidade da nossa vida diante de Deus. Mas, meus queridos, se nós terminarmos este texto sem apontar para o fato que essa grande festa, que esta grande comemoração nos direciona a um momento maior, nós estamos perdendo um dos grandes ensinamentos aqui. Meus irmãos, este povo, assim que terminou de comemorar, assim que terminou esta grande festa, eles tiveram que sair, voltar para suas casas, e as lutas continuaram, e os problemas vieram. Se você olhar para o capítulo de número 13, você vai ver que Neemias volta, e muitas questões haviam sido perdidas, e Neemias se revolta, arranca cabelo das pessoas. Neemias briga de forma veemente com aquele povo, mostrando que eles não poderiam deixar, porque a vida cristã envolve esta volta, e esta volta à Escritura, à obediência, à palavra de Deus. Mas, meus irmãos, há uma festa, há uma comemoração, há um momento onde os nossos olhos se voltam com grande esperança que não terá fim. Há uma comemoração onde nós podemos almejar que nós vamos viver em constante comemoração diante do nosso Deus, onde o trabalho, nossa lida diária contra o pecado cessará,
Há uma festa, há uma grande comemoração que é muito maior do que os 25 anos desta igreja. Há uma festa, há uma comemoração que é muito maior do que esta dedicação dos muros. Há uma festa, há uma comemoração que é a grande festa que Deus tem preparado para todos os seus, as bodas do Cordeiro. Nessa festa, meus irmãos, a dedicação e o louvor a Deus serão feitos por aqueles que são purificados diante de Deus. Não, meus irmãos, aqueles que se purificaram, porque Cristo Jesus nos ensina que aqueles que vão estar na festa são aqueles que foram pegos nas praças, nas ruas, nos becos, nas estradas e foram vestidos para esta grande festa. E quem não estava devidamente vestido foi lançado fora, não pelo nosso poder de purificar, mas pelo sangue purificador do nosso Senhor Jesus Cristo. Os que estarão nessa festa serão purificados por Ele, e aqueles que estiverem nessa festa não comemorarão dizendo que tudo aquilo é devido ao seu próprio mérito, tudo aquilo é devido à sua própria honra, tudo aquilo é devido à sua própria glória, mas todos aqueles olharão como o povo de Deus olhou para aqueles muros e falaram: esta nova Jerusalém é a grande obra de Deus para os seus. Esta nova Jerusalém foi Deus que nos presenteou, Deus fez para o bem do seu povo e para o louvor do seu nome, e nós precisamos almejar essa grande festa. Mas quando nós almejamos essa grande festa, quando nós olhamos para aquilo que está por vir, a palavra de Deus nos diz que nós devemos olhar para como nós estamos vivendo hoje. O apóstolo Paulo, em Romanos, nos lembra no capítulo de número 11, no capítulo de número 13, versos 12 e 13, que nós somos cidadãos do dia, mas que vivem em meio à noite. Mas nós não vivemos como as pessoas da noite, nós vivemos como se o sol estivesse à plena luz, como se o sol estivesse brilhando ao meio-dia. Nós somos chamados a viver à luz daquilo que Cristo conquistou por nós, e todos, meus irmãos, que estarão nesta grande festa, vivem hoje à luz daquilo que são no futuro. Se você for convidado para ser testemunha de um casamento, o que você faz? Você não se prepara? Ou você chega na festa de qualquer jeito? Quando nós somos chamados para um evento como esse, o que os homens fazem? Os homens vão lá no seu armário e separam aquele seu terno de ir para o casamento. As mulheres vão lá no seu armário, veem os 10 vestidos e falam: tem que comprar um novo para poder ir para o casamento. Então a gente se arruma para este momento de festa, a gente se dedica. Por quê? Porque nós sabemos que nós precisamos estar vestidos à altura desta grande comemoração. Isso é dedicação a Deus, meus irmãos. E não sou eu que estou falando. Apocalipse, capítulo de número 19, abra comigo no verso de número 8. Apocalipse, capítulo 19, verso de número 8. Há uma vestimenta que é requerida para esta festa. Apocalipse 19, verso 8 diz assim: pois lhe foi dado, ao falar da noiva do Cordeiro, vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqueles, meus irmãos, que não se dedicam a Deus, aqueles que não têm atos de justiça, aqueles que não buscam viver diante de Deus aqui nesta terra, aqueles que não são santificados por Deus aqui, não são levados para o céu. Deus santifica os seus aqui. Como nós temos vivido? Será que nós estamos vivendo, sendo preparados, nos preparando para esta grande festa? Para este grande momento de comemoração, para a maior de todas as festas? Ou nós estamos achando que vamos entrar de qualquer jeito? Que Deus nos dê graça, meus irmãos. Que Deus dê graça a esta igreja, para que todos os anos, quantos Deus der de trabalho e de dedicação a esta igreja, seja um trabalho entregue, voltado a Deus com constância, com fidelidade, com pureza, com louvor ao nosso Senhor, e que isso seja bênção para a vida dos irmãos e louvor para o nome do Senhor nosso Deus. Vamos